Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de turno CNC. Hoje vamos falar de programação verbal. Este é mais um exercício de programação verbal para o turno CNC. Bom, subscreva-te no canal, coloca aí seu like e não te esqueça de ativar o seu sininho de notificações para que não possas perder as próximas aulas. Eu sou Milton Chan e vamos navegar a este exercício de programação verbal. No torneamento também são usados dois eixos apenas, sendo eles o eixo do X referente ao diâmetro, o eixo do Z referente ao comprimento da peça, ok? Então aí nós temos dois eixos, eixo de X e o eixo do Z. Bom, para que nós possamos fazer a nossa programação verbal, é preciso primeiro que conheças as trajetórias e os avanços, ok? Temos aqui a primeira figura que está aí na sua telinha do lado esquerdo. Temos já essas setas vermelhas, sendo esta seta, que vai diretamente perto da figura, neste caso, ou perto da peça. Neste caso, este ponto aqui chama-se ponto de aproximação. Sempre este ponto de troca a este ponto, a trajetória pode ser linear, assim como circular, mas sempre, muitas das vezes, é linear com um avanço muito rápido, ok? Neste caso, trajetória linear, avanço rápido, somente para aproximação e afastamento de peça, ok? O avanço muito rápido é uma das vantagens do turno CNC. Turno CNC, uma das vantagens é economiza o tempo de produção, ok? Então, esta nossa segunda seta é a seta de afastamento, onde também usamos o avanço rápido. Temos já a nossa segunda figura. Então, nessa superfície, ok? Nessa superfície temos a entrada da peça que sai do ponto de aproximação até a superfície. Neste caso, a trajetória é linear, conforme estão a ver, é linear, é uma superfície plana com o avanço de usinagem. Então, esse avanço é programado, ok? Porque aí já tem que obedecer parâmetros da peça, ok? E para os parâmetros de usinagem. É por isso que é um avanço de usinagem ou avanço programado. Para a nossa terceira figura temos o outro avanço, mas essa trajetória da ferramenta, neste caso nessa superfície, é uma trajetória circular no sentido horário, ok? No sentido horário. O avanço ainda continua programado, porque a ferramenta ainda está sobre a peça, ok? Por fim, temos a segunda situação, onde temos uma trajetória circular, mas no sentido anti-horário. E o avanço ainda continua sendo programado, porque a ferramenta ainda se encontra sobre a peça, ok? Então temos um avanço de usinagem, ou programado neste caso.
Vamos à nossa figura. Vamos à nossa figura. Temos aí a figura. Ok? Temos aí a figura. Onde temos a cotação. Neste caso temos a cotação da figura. Esses são diâmetros. E esses são comprimentos. Tendo em conta que o nosso zero peça está nessa face aqui. Então, a nossa ferramenta está na torre traseira. Essa nossa ferramenta está na torre traseira. E temos o ponto 0, neste caso é o nosso ponto de troca. Então, a nossa ferramenta encontra-se a 70 de diâmetro. Neste caso, partindo do zero peça. Ele se encontra com a 70 de diâmetro e 30 de comprimento. Do zero peça até a ferramenta. Ok? Então, esses são dados primordiais para que a gente possa fazer nossa programação verbal. Em seguida temos uma tabela. Onde é constituída por linhas e colunas. Na primeira coluna temos os pontos. Na segunda coluna temos número de sequência ou número de sentenças. Neste caso, temos a terceira coluna que fala da trajetória da ferramenta. Temos a quarta coluna que fala exatamente do avanço e o ponto final, né? E a última coluna temos observações. Então, indo para os pontos, sempre nessa linha nós damos informações acerca do último ponto. Neste caso, aqui temos ponto 0 a ponto 1. Então, as informações que nós temos que escrever ou destacar na nossa coluna, nas nossas colunas e linhas, neste caso, são informações referentes ao último ponto. Esse é um dado muito importante. Bom, vamos à leitura. Da nossa programação verbal. Aqui nós vamos usar coordenadas absolutas. Nas coordenadas absolutas, todos os pontos nomeados dependem da origem. Neste caso, vamos fazer a leitura das coordenadas absolutas partindo do zero peça. Ok? Partindo do zero peça. Então, a nossa ferramenta parte do ponto de troca e vai para o ponto 1. Ok? Então, ele, neste caso a ferramenta, encontra-se no primeiro número de sequência. Quando sai do ponto 0 para o ponto 1. É o primeiro número de sequência, ou de sentenças neste caso. Ok? Então, a trajetória aqui é linear, com tipo de avanço, neste caso aqui é o avanço rápido. Ok? O avanço rápido. Então, este é o ponto de aproximação. Sendo o ponto de aproximação, temos que prestar bem atenção. Ok? Temos que prestar bem atenção a este ponto, nesta superfície aqui. Essa superfície tem 30 de diâmetro.
Então, nós temos que acrescentar de 1 milímetro a 5 milímetros, ok? É por essa razão, aqui como diâmetro do ponto 1, temos 35. Eu preferi aumentar mais 5 milímetros de diâmetro, ok? Temos 35 de diâmetro. Para o nosso Z, neste caso o comprimento é 0, porque ainda assim o ponto se encontra exatamente na superfície da origem ou do nosso zero peça. Então, saindo de ponto 1 para ponto 2, a ferramenta vai facejar a peça até aqui no ponto 2. Okay? Vai facejar a peça, neste caso a ferramenta vai decrescer no sentido vertical da peça. Então, geralmente nessa situação é mais aconselhável, ok, passar o eixo acrescentando 1 ou 2 milímetros a mais. Agora, isso é feito porque para evitar aquele biquinho no meio na hora do facejamento, né? Para evitar aquele biquinho, é por isso que é aconselhável passar um pouco o eixo. Mas agora, se fores a colocar a ferramenta de corte, ajustar devidamente no eixo árvore da máquina, isso não vai acontecer. Então eu preferi deixar mesmo exatamente no eixo árvore da máquina. Então é por isso que aqui temos 0 como no diâmetro, porque o ponto está exatamente no 0 peça. Então temos 0 como diâmetro e o comprimento 0. Então a ferramenta sai do ponto 2 para o ponto 3. Neste caso é um afastamento. A ferramenta vai se afastar da peça. Então esse número é o nosso terceiro número de sequência com uma trajetória linear, ok? Linear, com o avanço programado, ok? Programado, assim como o nosso ponto anterior, do ponto 1, ponto da aproximação até o ponto 2, tem que ser um avanço programado. Não pode ser um avanço rápido, podemos partir a ferramenta, ok? Podemos partir a ferramenta. Então aí temos no ponto 3, neste caso que é um número de sequência 3, a trajetória é linear, com avanço de usinagem aí de uma vez está a se afastar. Então, uma vez que é o nosso ponto 3, uma vez que nós ainda estamos no eixo, ou na superfície mesmo do eixo, o nosso diâmetro é 0. O nosso diâmetro é 0 com um comprimento de 3. Vamos para o ponto 4. Atenção para o ponto 4, né? Então, aqui nós temos o nosso diâmetro 26. Conforme estão a ver aí, temos diâmetro 26. E para este ponto, temos do 0 peça para o ponto 4, temos o comprimento de 3 milímetros. Como comprimento, temos 3 milímetros. Então, essa inclinação é de 45 graus. Então, num triângulo onde a inclinação, num triângulo retangular, onde temos uma inclinação de 45 graus, todos os lados são iguais, ok? Todos os lados são iguais. Então, tendo 3 milímetros da origem até o ponto 4, então teremos 3 milímetros dos lados, né? Dos lados, para que saia um triângulo. Ok? Dos lados. É por isso que vamos ter o diâmetro de 20 milímetros. Tendo 3
3, ok? Então, é o raio neste caso, 3, é o raio. Então, para nós tirarmos para subtrair o diâmetro, o diâmetro 26, então temos de ter aqui o diâmetro para subtrair. Temos o raio 3, vamos multiplicar por 2, para o diâmetro será igual a 2 vezes o raio. Temos o raio 3, não é isso, né? Então vamos multiplicar por 2, vamos ter 6. Então vamos subtrair o 26 e o 6. Vamos ter 20. É por isso que aqui temos 20 como diâmetro. Vamos para o ponto 5. Ok? Então, a ferramenta quando sai do ponto 4 para o ponto 5, automaticamente vamos ter esse chanfre, né? Vamos ter esse chanfre. Não há necessidade de criarmos um ponto nessa extremidade. Não há necessidade, porque a ferramenta quando sai do ponto 4 para o ponto 5, ela sozinha já vai criar esse chanfre. E quando há essa trajetória é linear, ok? Essa trajetória é linear. E o avanço aí é programado, ok? O avanço é programado quando nós vamos ao ponto 5. Mas do ponto 3 para o ponto 4, o avanço é rápido, uma vez que a ferramenta não está sobre a peça. Então vamos para o ponto 5. Ponto 5, o número de sequência é número 5, a trajetória é linear. O avanço é de usinagem ou é o avanço programado, ok? Que vai até o diâmetro 30, ok? Diâmetro 30, com um comprimento de menos 2. Comprimento de menos 2. Vamos para o ponto 6. Ponto 6. Número de sequência é 6, ok? Número de sequência é 6. Temos uma trajetória linear, ok? Temos uma trajetória. O avanço é programado ou é um avanço de usinagem até ao diâmetro 30. Ainda estamos no diâmetro 30, com um comprimento de menos 43. Do 0 peça até o ponto 6 é menos 46 de comprimento. Vamos para o ponto 7, do ponto 6 para o ponto 7, né? O número de sequência é 7, a trajetória é linear, ok? Trajetória linear, com o avanço de usinagem que vai até ao diâmetro 26, ok? Ao diâmetro 26, com um comprimento de menos 45. Com um comprimento de menos 45. Então vamos para o nosso ponto 7. Não, ponto 7 já vimos. Então é do ponto 7 para o ponto 8. O número de sequência é 8. O avanço aqui é linear. A trajetória neste caso é linear, com o avanço programado ou de usinagem que vai até o diâmetro 26, o diâmetro 26, com comprimento de menos 60, comprimento de menos 65, ok? Menos 65. Vamos para o ponto 9, ok? Número de sequência 9. Então, a nossa trajetória aqui é circular, ok? Temos uma trajetória circular de arco horário, ou no sentido horário, com avanço de usinagem até ao 30,
30, né? 30 de diâmetro, ok? E de menos 67 comprimento. Aqui na observação temos que colocar raio 2 milímetros. Está aqui nosso raio de 2 milímetros, ok? Então vamos para o nosso ponto 10, de 9 para 10, ok? Então aqui o nosso ponto de 9 para 10, o avanço é linear. O avanço é linear. A trajetória neste caso é linear, com o avanço programado até ao diâmetro 50, e o comprimento de menos 117, ok? Então vamos para o ponto 11, de 10 para 11. Então de 10 para 11 temos uma trajetória linear, ok? Com o avanço de usinagem até aos 50 de diâmetro e menos 127, ok? De comprimento. Vamos para o ponto 12, de ponto 11 para o ponto 12, ok? O avanço aqui é linear, ok? A trajetória, aliás, é linear com o avanço de usinagem que vai até o diâmetro 60, e o comprimento de menos 137. Vamos para o ponto 13, ok? Ponto 13. Para o nosso ponto 13, número de sequência, neste caso é o N13, neste caso é o número de sentença. A trajetória aqui é linear com o avanço de usinagem, ok? Com o avanço de usinagem que vai até ao diâmetro 60 e o comprimento de menos 150, ok? Então do ponto 13 ao ponto 14 é o afastamento da ferramenta. A ferramenta sair da peça, ok? Está sair da peça. Aí nós podemos colocar, ok? Podemos sair com mais podemos acrescentar 5, 10, 20 com o diâmetro total da peça, ou o diâmetro da peça bruta, ok? Da peça bruta, mas eu aqui quis aumentar exatamente 5 milímetros, ok? 5 milímetros está bom. Então por isso aumentamos 5 milímetros. Por isso aí temos o avanço rápido, é linear e rápido, uma vez está a sair da peça, e que vai até ao diâmetro 70. Diâmetro 70, o comprimento não é o nosso ponto 14, neste caso, nosso ponto 14 é linear. O avanço aqui nós temos o avanço programado, porque aí pode acontecer muita coisa, ok? Muita coisa. A ferramenta pode porventura tocar a peça, ou já pode danificar a nossa programação. É por isso que é aconselhável mesmo que seja um avanço programado. Neste caso eu aqui quis aumentar mais 5, uma vez aqui temos 60, então mais 5 de diâmetro. Neste caso teremos 65 de diâmetro, ok? 65 de diâmetro, e o comprimento pode ser o mesmo, ok? O comprimento pode ser o mesmo, mas só eu recuei, ok? Recuei 2 milímetros. É por isso que teremos menos
148. Ok, 100 menos 148. Então, do ponto 14 ao ponto P0, neste caso o ponto de troca, aí teremos a ferramenta vai exatamente do ponto 14 ao ponto de troca. Então aí nós teremos 70 de diâmetro, ok? 70 de diâmetro e 30 de comprimento. Muito obrigado. A nossa aula termina por aqui. Coloca o seu like se gostou da aula, compartilhe com os colegas. Não te esqueça de subscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que não possas perder as próximas aulas. Muito obrigado e até lá.